Olá, fala turma, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do WeCast, essa nossa temporada deliciosa, conquistas inspiradoras. Para quem já curtiu algum dos nossos episódios, tá sabendo que aqui a gente está trazendo convidados e convidadas ilustres, especiais, que estão vindo aqui contar pra gente a trajetória que essas pessoas construíram nas suas carreiras de sucesso nesse nosso mercado de CX, Customer Experience, atendimento, cuidado de clientes. Eu sou o Charles, CEO da Ueduca, muito prazer, nossa plataforma completa para treinar, gerenciar e encantar equipes de atendimento, vendas, cobrança, equipes que gostam de atender bem o cliente. A gente cuida dessas equipes com a nossa tecnologia. E hoje, nada mais, nada menos do que uma pessoa que, além de genial, é minha amiga pessoal. Foi minha cliente, admiro muito ela, persuasiva, otimista, positiva, absolutamente uma pessoa que eu diria assim, ela tem a visão do todo e eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito bom. Dainelly Prado, seja muito bem-vinda! Olá, Charles, prazer. Nossa, que honra! Fiquei emocionada aqui. Recíproco, você é muito especial. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos. É uma alegria ter você aqui. Estávamos ansiosos aguardando a sua presença, até porque você estava fora do Brasil aí nesses últimos dias. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos começar, né? Dainelly, olha só, uma coisa para vocês saberem, né? Dainelly, ela é Head de CX. Ela tem mais de 15 anos de experiência em grandes projetos de atendimento a clientes, em grandes empresas e de vários setores. Já trabalhou em empresas como Head de CX, empresas de utilities, em bancos, varejo e por aí vai. Empresas de BPO, Sim. que depois ela vai falar foi o início da trajetória dela. Ela foi da PA ao topo. Topo, para quem não lembra, não é o topo da montanha. A última função não é ser presidente de uma empresa ou presidente de um país. Topo é quando você alcança um nível de maturidade na sua carreira na qual você impacta muito positivamente muitas pessoas e é o que esta nossa convidada está cansada de fazer, impactar positivamente as pessoas. Mas Nelly para os amigos, né? Conta pra gente um pouco, quem é a Dainelly, além de mãe do Arthur? Quem é a Dainelly fora do LinkedIn? Depois a gente fala do LinkedIn. Quem é a Dainelly fora do LinkedIn? O que não está no seu LinkedIn? Ah, muita coisa. Olá, sejam bem-vindos. Charles, muito obrigada. Sim, acolhedor demais sempre, né? Sempre muito gentil. Bom, Dainelly Prado, Dai, ou Nelly para alguns. Bom, gente, mãe do Arthur, esposa, família. O que eu diria hoje, né? É muito legal quando a gente olha, né, da PA ao topo, né? Me fez refletir muita coisa. E a gente evolui, né? Junto com a carreira, como ser humano, como pessoas. Nossos sonhos vão mudando, né? Os nossos objetivos. E hoje me sinto... Primeiro, uma pessoa muito grata, né, a tudo que eu vivi e sempre buscando mais, né? Porque eu acho que a gente tem aí um dever incansável de transformação, né? De busca de ser melhor a cada dia, né? Como mãe, como mulher. Acho que a gente tem aí o dever de compartilhar, né, o que a gente aprendeu, o dever de somar uma sociedade, uma construção de uma sociedade melhor. A gente fala muito de um mundo melhor para os nossos filhos, não, um mundo melhor para uma sociedade melhor. Então, eu diria que hoje a Dainelly é uma pessoa que tem buscado se exercitar mais, cuidar da sua saúde. Faz parte, importante. Cuidar um pouco da nossa inteligência emocional, entendendo, e a gente vai falar disso também, o quanto isso é importante para as nossas vidas, né? O que é sua dor, o que não é, e como você lida com tudo isso. Tenho pensado muito em como ajudar e contribuir socialmente para as pessoas, então hoje doando aí
tempo para apoiar profissionais iniciando carreira, com mentoria, com apoio, profissionais que estão no mercado, tanto emocionalmente quanto profissionalmente, e tentando fazer com que a minha vida seja uma vida de construção de uma história feliz, porque a gente vive para ser feliz, né? A gente e constrói todos os dias a felicidade. Exatamente, né? Exatamente. A felicidade é uma construção, é uma escolha, e viver intensamente tem sido os meus objetivos atuais. Muito bom, muito bom. Há pouco tempo atrás eu li, não lembro de quem é a frase, mas o autor é um filósofo de algum país, que eu não lembro qual é o país dele, que ele fala o seguinte: o significado de felicidade é a soma dos bons momentos. Então ninguém é feliz por completo 24 horas por dia, 30 dias no mês. Mas talvez ele fala que o nível de felicidade ele pode talvez ser medido pela soma de bons momentos que você tem ao longo do dia, ou ao longo de um período, ou ao longo da vida. E acho que é aí que está o grande segredo, né? A gente todos os dias ficar ali ligado, conectado em tô num momento bom, o que eu posso fazer para esse momento ser melhor ainda? Como aproveitar mais o momento com a família? Eu adorei essa teoria, né? Felicidade igual soma de bons momentos que você pode ter ao longo da sua vida. E aprender, né, Charles? Acho que a gente vai amadurecendo também a lidar com as nossas frustrações, né? Claro que a gente vai viver desafios, essa é a vida, né? Mas tudo depende muito de como você lida, como você reage, como você absorve. E isso também a gente traz muito para o dia a dia, porque não existe o Charles ou a Nelly do trabalho, de casa. Somos únicos, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, sonhos. E quando a gente consegue entender um pouco o nosso objetivo, se autoconhecer, que eu acho isso super importante, e buscar os seus objetivos, sem dúvida nenhuma, acho que você vive com mais leveza. A Dainelly de hoje é uma Dainelly muito mais leve do que a Dainelly de 15, 20 anos atrás, né? Isso sem dúvida nenhuma. E ser feliz dá trabalho, né? Ser feliz dá trabalho é uma questão de realmente dar trabalho aprender a ser feliz, né? Tem que querer, tem que buscar. Tem que querer, né? Tem dogmas, mas muito isso. Acho que quando a gente tem o propósito, né, de transformação, e eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa pauta, né, e se transformar, começa por si mesmo, né, o que você quer para você. Eu acho que tudo vai ficando mais leve, porque você vai tirando mochilas que não são suas, né? Dores que não são suas. E eu acho que isso facilita um pouco. E quando são suas, entender como você administra determinadas situações, inclusive no trabalho, conflitos, porque não, como você mesmo colocou, não são todos os dias que são flores, né? As rosas têm espinhos, né? Então, essa é a Dainelly. Começar quente o debate e os ensinamentos. Bora lá. Muito bom. E falando um pouquinho da Dainelly agora LinkedIn, conta um pouco da sua carreira, uma prévia de como que foi essa história, essa trajetória, quando a Dainelly começou lá nesse mercado e um pouco aí de por onde ela passou. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Vamos lá. Rapidinho, acho que essa parte eu não me lembro se eu te contei, mas vou compartilhar aqui com vocês. Adoro surpresas. Bom, meus pais tinham comércio, né, Charles? Então, desde criança eu acompanhava, né? Naquela época não tinha, né? Hoje, como a gente consegue ter aí um suporte com as crianças, né? A gente viveu uma realidade diferente em tempo, em circunstâncias. E desde pequena, meus pais tinham um comércio, então brinco que eu já tinha a barriga no balcão. E quando eu procurei um emprego em call center, eu tinha o objetivo de tentar conciliar com o comércio. Então, tudo começou, e aí depois a gente detalha um pouquinho mais. Eu decidi procurar um emprego em call center. E aí eu fui para uma empresa de call center, comecei de fato no atendimento, atendi receptivo, atendi ativo e me encontrei vendendo, né? Uma outra forma de estar com a barriga no balcão. Já fica aí um parênteses, né? Atendimento a clientes. Amigo, coloca a barriga no balcão. Não tem outro jeito para aprender. Não tem Mas jeito. Vamos lá, vamos na história. Vamos a fundo na história porque tá boa. Agora eu não quero mais sair dela. E aí eu fiquei em call center e eu fui vendo oportunidades, né? As vagas divulgadas.
E eu falei, poxa, tem oportunidade nesse mercado. Resumo, eu fiquei em BPO nessa trajetória mais ou menos uns 10 anos, né, fazendo carreira. Então, fiquei no atendimento, fui para a monitoria de qualidade, fiz as monitorias de qualidade por um período. Depois eu enxerguei a oportunidade de analista de qualidade dentro da própria qualidade, contribuindo com scripts, processos. Eu fazia os meus scripts na PA, né? Eu adequava, sugeria, era algo que eu sempre gostei, eu contribuía ali com os meus supervisores na época. E aí eu fui ajudando, trabalhando em processo, fiquei bastante tempo na qualidade. E aí fui vendo outras oportunidades, fui gostando e me candidatando a vagas internas, até que eu fui supervisora da área de qualidade, me tornei coordenadora, depois analista de processos, melhoria contínua, mas numa visão mais PDCA, né, COPC, enfim. E aí depois eu fui para coordenação, e aí atuei em projetos, atuei na área comercial, fui coordenadora de planejamento e mercado em empresas de call center, olhando um pouquinho o mercado interno, comercial, oportunidade. Fui coordenadora de operações. Meu Deus, você fez a faculdade inteira do mercado, né? Trabalhei em pré-venda, alguma implantação. Coincidência, será, com algumas pessoas que estão aqui ouvindo essa nossa história? E foi muito legal, depois a gente detalha quando a gente for falar um pouquinho das oportunidades que a gente precisa enxergar, Charles. E hoje a profissional que eu me tornei muito fruto dessas experiências, porque eu consigo hoje ter uma visão do que impacta para o atendente no dia a dia, e isso facilita muito. E aí, ao longo desses 10 anos, depois eu ainda continuo nesse mercado, né, de experiência do consumidor, do cliente. Eu trabalhei com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em call center. A gente, enfim, eu recebi a oportunidade de integrar uma ONG que trabalhava com esse propósito, e a gente entendeu que a gente tinha uma missão ali de qualificação, de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu liderei essa frente como gerente de um contact center de inclusão. E depois uma curiosidade, você lembra qual era o ano disso? 2009. 2009, então, gente, isso não é assunto novo. Se você não está surfando essa energia, aproveitando essa energia e contribuindo com esse tipo de pauta, já passou da hora. Né? Não que faça muito tempo assim também. Em 2009 a gente está falando de pouco tempo, né? Nós somos jovens. Mas essa é uma pauta não é um tema contínua, novo, né? É uma pauta contínua. E isso é algo que tem que sim, fazer parte, né, do nosso dia a dia sempre, né? As pautas de diversidade, de inclusão, acho que isso só cresceu, né, Charles? Isso só cresceu dentro de nós. E bom, passado essa fase na ONG, que eu acho que foi uma fase muito transformadora para mim, como ser humano, como pessoa, entendendo um pouco o pertencimento a uma realidade que não era a minha realidade, né? Sim. A gente fala de home office na pandemia. Em 2009 eu tinha atendentes em teletrabalho, porque não tinham acessibilidade para conseguir ir ao seu trabalho. E a gente oferecia isso para o mercado já como uma facilidade, né? Por que não trabalhar em home office, né? Então a gente já falava disso. Depois, passado isso, eu tive a oportunidade de ingressar no setor elétrico, numa empresa multinacional que atua na área de geração de energia, comercialização e distribuição. Eu cuidei do atendimento de 2 das principais distribuidoras do país, envolvendo aí quase 3,5 milhões de consumidores, em 2 grandes estados, né, toda a parte do interior de São Paulo e também o estado do Espírito Santo, cuidando dos canais de atendimento, com um desafio de transformação. O setor elétrico, em 2010, vivia um cenário de mercado, ainda vive, né? Não é um mercado que tem livre concorrência na distribuição. Todavia, é um mercado que tem uma altíssima responsabilidade, risco à vida, precisa cada vez mais de eficiência, tecnologia, agentes bem treinados, uma equipe que entenda ali a responsabilidade, altamente regulado, que exige um nível de responsabilidade, de agilidade diferenciado, né? A gente está lidando ali
com diversas situações que envolvem, sim, risco à vida. Então, a gente fala, às vezes, não só de uma residência, mas de hospitais, enfim. E fiquei no setor elétrico, quando fiquei nessa distribuidora. Depois fui para a maior distribuidora do estado de São Paulo, cuidando também das agências de atendimento local, e de todos os canais, sendo a head principal da área de experiência do cliente, olhando uma visão canais do digitais, todo, inclusive. todos os canais. Uma experiência incrível, onde eu tive a oportunidade de lhe conhecer. Onde tivemos a grata oportunidade de nos conhecer. Para quem não sabe, nas duas ocasiões, né, eu estava do lado de uma empresa que prestava o serviço terceirizado de atendimento dos clientes destas duas empresas do setor de energia que a Nelly trabalhou e fez lá uma história. Foram duas histórias brilhantes, né? Minha cliente legais. Nos dois casos, digamos assim, foram muitas emoções. A gente trabalhou muito, né, Charles? Alguns cabelos brancos. Era bom. Mas é muito interessante como a gente olha, né? É muito gratificante tudo que a gente construiu e a gente percebe o quanto a gente consegue ainda perceber, olhando de fora como cliente, né, as oportunidades e vendo a evolução e vendo que temos grandes amigos lá dando continuidade e ainda fazendo um trabalho inspirador. Depois fui para o varejo, trabalhando aí na principal rede varejista do mercado, tanto para lojas e implantação de e-commerce, né, naquele boom do e-commerce. 360 diferente, né? A gente vivia uma transformação desse mercado onde se falava de omnicanalidade, que não era ainda praticado, né? Compra site, retira a loja, tudo isso era muito novo, o consumidor aprendendo ainda, tinha toda uma preocupação de segurança com esse processo de compras online, era tudo muito novo, foi muito legal. A gente passou por uma mudança de marca, por uma mudança de mindset corporativo mesmo, isso foi muito legal, das marcas, envolvendo aí 3 principais marcas desse grande varejista. E passado essa trajetória, trabalhei um pouquinho em consultoria de Customer Experience, olhando um pouquinho para uso de analytics para impulsionar melhoria contínua. Foi super incrível, né? Tive a oportunidade de olhar clientes da área da saúde, clientes no setor elétrico, onde a gente, de fato, conseguia usar. A gente fala muito de inteligência artificial e usa pouco, né, ao nosso favor. Ainda tem, claro, tem algumas coisas mais evoluídas, outras menos, mas hoje em dia tem muita coisa a nosso favor, que a gente pode contar com o apoio de tecnologia, de plataforma. E nos últimos 5 anos eu fui para um banco digital, estruturar a área de CX de um banco digital, montar uma equipe de CX. A gente já tinha canais de atendimento em BPO terceirizado, mas com uma visão ainda muito protocolar do atendimento básico, daquele atendimento padrão, focado nas necessidades da empresa, não olhando para fora, mas olhando naquilo que a gente podia fazer. São 5 dias úteis, né? Mas e o timing do cliente, né? Isso cabe ou não? E passei os últimos 5 anos lá estruturando, né, numa visão de uma jornada adequada, uma visão de satisfação do cliente, resolução, com uma central adequada. Gente, as pessoas precisam ser felizes no seu trabalho, né? A gente falava muito disso, né, Charles, nos BPOs, o quanto o cuidado com as pessoas, com vocês no atendimento, dá o subsídio adequado para vocês resolverem, né, um script, um procedimento, mas também uma liberdade, dá uma autonomia, vocês poderem pedir ajuda do supervisor, para que a gente consiga... Fundamental, liberdade, autonomia, você vende ali dissemina cultura, dissemina mindset, dissemina conhecimento. Quanto mais você faz isso, mais liberdade, mais autonomia você pode dar e você extrai melhores coisas, melhores entregas das pessoas. E conecta muito com a Educa, né, Charles? Que é quando você fala da educação, da orientação, da plataforma, de você conseguir dar as condições adequadas e um clima organizacional, porque conectar-se com a marca que você trabalha faz muita diferença, né? Então, a gente sempre fala que atendentes felizes, né? E a gente tem que olhar mais para o atendimento, e essa foi uma bandeira que eu levantei sempre ao longo dos 5 anos no banco e em todas as experiências anteriores, de cuidar da nossa central de atendimento, que eu acho que é o nosso coração, né? E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, valorizar muito quem está lá na ponta, principalmente banco digital, e não tinha agência.
Valorizar, né? Eu não tinha... apoiar, ajudar, porque Sim. é aquela velha história. A experiência dos clientes lá vai começar na experiência das pessoas que estão falando e ouvindo pela sua empresa, pela sua marca. Sem Essas dúvida. pessoas estão no topo da Representando, né? prioridade de onde você tem que investir, quem você tem que ajudar. Primeiro ajuda essas pessoas, depois você vai automaticamente você vai conseguir ajudar o cliente. E outra coisa que você falou, que conecta também com liderança, né? É igual como o Bill Gates fala, o líder que vai fazer a diferença nesse século é o líder que capacita as outras pessoas. Então, tá Sem tudo dúvida. interligado. E banco digital, Charles, é muito interessante que assim, a central de atendimento, ela é o único canal, ela é o principal canal. Você não tem uma agência física como os bancos tradicionais, né? Então, existe ali, o atendente ali é a representatividade do todo, da marca, do contato, da solução. E a gente empoderar com conhecimento, né, com uma redução de turnover, com motivação, com plano de carreira estruturado, adequado, para que a gente consiga fazer essas pessoas prosperarem junto com o negócio, eu acho super importante. Sim. Eu acredito muito nesse modelo. Recentemente saí do banco e agora estou num momento de transição, onde eu fui estudar, estou estudando bastante, porque a gente não para, né? Acho que a gente precisa cada vez mais se atualizar para levar soluções para o mercado. E nesse momento, olhando um pouco as oportunidades de como continuar ajudando esse mercado de CX nessa transformação. Sim. E você não faz nada pequeno, tudo é para valer, né? No momento estudando, você foi estudar na África. Foi muito incrível. Conseguiste ter alguma visão de Customer Experience lá na tua experiência? Sempre, todo dia, né? Eu tive a grata surpresa de conhecer esse país com uma cultura maravilhosa, né? Eu fui para a África do Sul, para Cape Town. Aproveitei para fazer duas imersões. Uma imersão cultural, sim, humana. Que deve ter sido o grande presente da viagem. Foi muito especial, porque é um país que... Essa é uma outra pauta para um café, né? Um outro papo, mas é um país que sofreu dores muito fortes, né? Existe uma cultura muito similar à nossa aqui no Brasil, sim, de um povo extremamente acolhedor, então eu voltei apaixonada. E também culminei com um estudo de idiomas, né? Fui estudar inglês, enfim. E acho que a gente... nessa busca por transformação, né, quando você olha a experiência do cliente, sem dúvida eu vi muitas coisas incríveis e acho que eles têm buscado um padrão, até que eu acho que em São Paulo, né, quando você olha, não só São Paulo, né, é que eu comparei aqui onde eu moro, até me desculpem que a gente está aqui, mas quando a gente olha Brasil, a gente vem buscado também essa evolução e esse patamar, né? Sim. Claro que dada aí as condições de cada país, de cada estado, por exemplo, a gente tem Pix no Brasil, você não tem isso em outros lugares, né? Então, são experiências diferentes para mercados diferentes, mas sim, você percebe um acolhimento e um cuidado, né? Eu acho que eles trazem, assim, um sorriso, um abraço, um cuidado muito especial que faz você se sentir extremamente acolhido, que para mim já é a experiência do cliente, né? Já é aula de experiência de cliente, uma aula né? de Talvez seja o primeiro degrau que você precisa subir para saber o que é CX. Tratar bem o cliente. É quando o cliente gosta de estar com você. Né? Você saiu de lá apaixonado, você gosta de estar lá. E vira um promotor, né? Vira um promotor. Eu tô com vontade de ir para a África. É isso. E isso é muito legal. A gente tem que se conectar com aquilo que a gente faz, né? Todo dia, quando você acorda para trabalhar... se for para você sair de casa para não transformar positivamente a vida de alguém, é melhor que você não faça. Volta, respira, se conecta consigo mesmo e depois saia, né? Porque atender cliente num dia que você não está bem, que você não vai se conectar, que você será ríspido, pior coisa que tem, imagina, você vai ser atendido, né? Uma viagem ou qualquer situação, você já é mal recebido. Então, isso é bem importante. Acho que e conecta um pouco do que a gente falou no início, que é você entender um pouco o seu autoconhecimento, saber separar as coisas, entender um pouco o seu momento.
Muito bom, sensacional. Agora, ainda falando sobre a trajetória da Ineli da PA ao topo. Foi fácil? Você foi subindo assim com todos esses cargos? Foi sendo promovida? Foi aproveitando as oportunidades? Foi tranquila essa vida? Ou teve barreira? Teve dificuldade? Teve dor? Ah, tem dor, né, Charles? Eu acho que... Eu não sei se dor, né? Claro que tem. É um processo, né? É um processo. Acho que quando a gente está no atendimento, e eu continuo olhando muito para isso, porque eu sou uma pessoa que, quando eu tenho a oportunidade de ter os canais de atendimento na minha gestão, e em todas essas empresas estiveram comigo, eu vou para a operação, eu sento, eu escuto ligação, eu sou acessível, eu entro nas salas de treinamento, eu participo, porque eu acho importante. Eu lembro disso, né? Eu gosto muito. Os atendentes têm muita proximidade, né, com o time, e não estou falando de hierarquia, não é hierarquia. Estou falando da gente ter ali conexão com a dor do cliente, conexão com o nosso dia a dia, com melhoria contínua mesmo. Independente do cargo que você está ocupando no momento. Possivelmente... os vários degraus que você subiu, a Nelly estava lá como analista de qualidade, mas olhando para treinamento, olhando para isso, olhando para planejamento, querendo investigar com curiosidade, é o que eu imagino, né? Porque como cliente você era assim. Charles, eu aprendi ao longo da minha vida que função é maior que cargo. Boa, comprei, função é maior que cargo. Anota essa, função é maior que cargo. Vai lá. Tem momentos que aquele atendimento, aquele atendente, a função dele é mais importante que a do CEO. Eu sei que é dolorido falar isso às vezes, né? É a verdade. Mas é a verdade. Né? Tem momentos ali que a agenda comigo, né, do meu time, uma agenda nossa de reunião de resultado, deixou de ser mais importante do que o atendimento daquele cliente. Teve momentos, sim, que... coordenação bateu na sala ali e falou, gente, tem um caso diferente aqui que não está no protocolo, né? Não está no script. O que a gente faz? Um sistema que caiu, um problema? Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Sim. Né? Para tudo. Que suporte a gente dá para aquela equipe? Então, cliente no centro, pessoas que estão ali por trás no centro também. Sem dúvida. Então, assim, claro que foi difícil, né? Então, quando a gente olha o atendimento, mas eu tinha um objetivo. E o meu objetivo era mudar a vida da minha família, fazer uma história diferente. Né? Eu tive o privilégio de ter pais muito batalhadores, hoje não estão mais aqui, mas muito batalhadores, e que eu vi aquela dupla trabalhando intensamente, doente, né? 2 guerreiros. E eu sonhava em proporcionar uma vida diferente para minha família. Né? Eu me lembro aqui de dias da mamãe chorando de não ter dinheiro para fazer mercado. Eu não queria viver aquilo. Uhum. Né? Isso me moveu. Não era o topo no sentido de cargo, de crescer. Eu nem imaginava que eu pudesse... Naquela situação, eu não me imaginava. Eu queria ter uma vida diferente. Eu falei, poxa, eu não quero mais passar por isso. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero que meus pais tenham uma vida diferente, a minha família. E isso me impulsionou. E isso me fazia trabalhar além da minha meta. Né? Não bati minha meta do dia. Posso compensar o sábado? Posso ficar? Eu sempre fui essa pessoa determinada. Fazia os scripts, compartilhava com o time quando podia. Isso aqui foi legal, isso aqui funcionou. Sempre integrei as minhas equipes. Sim. Né? A gente tomava lanche junto, dividia, tinha um clima bom, sempre prezei por um clima bom. E fui vendo as oportunidades, mas também não adianta você ver a oportunidade, né? Quando eu via no mural, na época, o mural de vagas, lembra? Colocavam assim, divulgavam. Também não adianta você ir lá no... montadinho ali, meu Deus, será que é vaga do quê? Você ia lá, não. Hoje está na internet, qualidade, né? planejamento. É isso. Hoje é digital. E aí eu olhava e falava, poxa, mas quais requisitos precisam ter? Né? E para vocês hoje, galera, tá muito mais fácil. Você tem muito conteúdo. Né? Tem muita coisa à disposição. Se você quiser se dedicar, tá muito mais fácil, né? Você tem muito conteúdo relevante hoje à disposição. Dentro da empresa, fora da empresa, no celular, no tablet, tá disponível. Tá disponível.
Antigamente não, mas eu falei, poxa, o que precisa, né? Requisito. Não adianta. Até hoje, você vai se candidatar para uma vaga, tem que ter fit cultural com a vaga, né? Ou seja, tem que dar match, né? Você tem aquilo, não tem, vai buscar, vai se comprometer. Então, eu olhava e falava, bom, deixa eu tentar entender. E eu ia tentar buscar aquilo. E aí foi acontecendo. Nem sempre eu tinha todos os requisitos, tá, meus amigos? Mas alguns eu assumi o compromisso com o meu chefe. Me dá 1 mês, 2 meses. Eu sou uma pessoa muito focada em resultados, né? Me cobro muito, inclusive. Tadinho do meu filho. Mas eu pego um pouco mais leve, lógico que equilibro. Mas tá bom, eu não tenho, eu vou buscar. E assim foi acontecendo. E à medida que você vai tendo um pouco mais de recurso, vai investindo, vai estudando. Super importante estudar, gente. Falo para o meu time, leitura de conteúdo. Isso vai fazendo com que você se diferencie. Porque eu vejo 2 coisas, Charles. Comportamento, né? Eu acho que o time percebe, a gente percebe nas nossas operações quem tem um comportamento de resolver o problema do cliente, quem corre atrás, quem se incomoda, né? Quem sugere. Acho que isso faz toda a diferença. E o segundo, quem está realmente focado, está com seus objetivos, estuda, se dedica, é aquela pessoa incansável que está lá correndo atrás dos seus sonhos. E quem acredita em si mesmo, dado que liderar é acreditar em você em primeiro lugar. Verdade, bom complemento. E aí as coisas foram acontecendo. Tem barreira? Claro, né? Eu acho que a gente lida com elas até hoje, né? Algumas delas a gente ainda não tem. Às vezes eu falo que o líder não tem resposta para tudo, né? Às vezes a equipe tem essa expectativa que o líder tem resposta para tudo. Não tem. O líder também tem coisas que ele também não sabe, mas eu acho que pelo menos a forma que eu enxergo, é você ter humildade o suficiente para procurar, quem sabe, uma boa rede de network, relacionamento. Quantas vezes eu te liguei, né, Charles, para a gente trocar? Charles, estou com uma situação, o que você acha, o que você faria? Né, uma rede de confiança, você ter ali... Porque o network não é você conhecer, né, só. É você trocar. Praticar, trocar e ter a consciência, uma coisa que você falou que é fundamental, que... O grande líder, talvez, não é aquele que te dê as melhores ou grandes respostas, mas é aquele que sabe fazer as boas perguntas. É o que sabe fazer as grandes perguntas. Talvez esse seja o líder que realmente se destaca. Porque as respostas, muitas vezes, estão na equipe. Exato. Quantas vezes, gente, você faz reunião com o teu time de atendimento e eles trazem a solução para os problemas que tem uma equipe interna enorme lá trabalhando e muitas vezes não conclui. Então, assim, tem barreira. Diria você outras barreiras, né, Charles, para a gente que lidera a área de experiência do cliente. O investimento nisso, às vezes, é um desafio, porque a concorrência interna, eu digo, né? Porque como as empresas vivem grandes desafios e precisamos ter escolhas, né? As equipes são limitadas, os recursos o tempo é limitado, têm escassez, o recurso também né? contado. Você tem recursos limitados e muitas vezes não dá para você e explicar isso para o time, né? Eu sempre fui muito transparente com o nosso time de atendimento no sentido do que dá para fazer, o que não dá, né? Porque parece muito simples. Por que vocês não põem um sistema, né, que faça, que resolva isso? Não, tudo bem, mas porque o investimento desse sistema, o tempo, poxa, essas equipes a gente prefere otimizar e nesse momento lançar um novo produto ou atender uma outra situação, enfim. Mas uma coisa que eu sempre acreditei em um modelo que eu uso muito é a transparência, é você trazer as pessoas para a roda de conversa, explicar, orientar, compartilhar, né? Todos somos indivíduos que temos ali clareza, né, do cenário. Sim. E quando você compartilha, né, fica muito mais fácil para as pessoas entenderem que não é um descaso da empresa ou com as equipes de atendimento, mas são escolhas, são critérios, são processos, porque, né, o tempo, existe um investimento ou um retorno, e com isso você vai criando também uma transformação do teu time, um amadurecimento. Através de uma cultura colaborativa, para que eles façam parte de soluções e não se frustrem, né, Charles? Porque às vezes assim, eu já vi
E fiquei sentindo ao longo da minha carreira de pessoas que deixaram de trabalhar, às vezes, em determinadas empresas por acreditar que a empresa não era centrada no cliente. Tem situações que, de fato, infelizmente... Ou que não ouvia as pessoas. Porque aí tem, às vezes, aquela empresa ou equipe, ou enfim, ou alguém que fala, sintam-se parte, mas você não faz nada para a pessoa participar. Mas ela diz que não, você tem que se fazer parte. Como assim? Você vai embora, sinta-se parte, sinta-se, levante a nossa bandeira. Cara, eu nunca deixei ele participar de nada, contribuir com nada. Inclusive, né, as coisas que ele falava, então não tem como. Não adianta falar, né, Charles? Eu acho que são os comportamentos observáveis, Exatamente. né? Eu acho que... Aliás, na atualidade, uma coisa que você percebe muito no comportamento da nova geração, né? E acho que até a nossa também. A gente antigamente viveu num modelo hierárquico onde a gente não tinha voz, né? Ou até se tinha, era menos ouvido, porque era muito mais hierárquico. Hoje não. Hoje acho que as pessoas têm voz, têm suas escolhas, elas trazem ali os seus pensamentos, as suas reflexões. E acho que isso é uma evolução muito boa que a gente teve. São tempos diferentes. Não perfeito ainda, talvez. Tem empresa que promove mais a colaboração, outra menos, mas com certeza é bem mais do que da nossa época, digamos assim, né? E quando você... Né, alguém fala, poxa, mas é ruim, né? Fala, pô, tô indo embora porque eu não me senti ouvido. É doloroso, né? E aí, poxa, você vai refletindo que você tem a oportunidade de compartilhar. Claro que às vezes nem sempre todo mundo tá... Aí vem mais aquela história que a gente falou da resiliência, né? Você tem que entender que você não ganha todos os jogos, né? São situações vivenciadas ao longo da tua carreira, algumas coisas. Não é que o líder não sonhe em diversos projetos, que a gente não tenha pensado em determinadas coisas, mas você vai aprendendo a entender aquilo que cabe em cada momento, quando, como, e o time fazendo parte disso, né? E celebrando, gente. Acho que a gente celebra pouco. Celebre as conquistas, aprenda com os erros. Isso a aí. Fórmula não é muito diferente do que antigamente, né? É isso aí. Celebre as conquistas, aprenda com os erros, olhe para frente, não Mas desista. sabe, Charles, às vezes a gente tem que se reeducar todo dia, sabe? Porque às vezes... É fácil esquecer disso. Exatamente. A gente, na hora da frustração, ou às vezes na pressão do dia a dia por cobrar resultado, meta e tal, a gente acaba sendo mais forte do que nesses aspectos, nesses momentos, do que nas celebrações. E essa mudança de mindset também no amadurecimento e esse equilíbrio de entender até que ponto. Claro, tem situações que são extremamente graves, relevantes, né? Quando uma equipe está arrumando para distante do objetivo, isso é uma situação grave, séria. Você precisa trazer isso para o prumo rápido e ali não dá para ficar falando de celebração. Tem momentos. Mas, poxa, vencemos o dia hoje. Pô, incrível. Cara, você fez um atendimento incrível, o cliente te deu uma nota boa, você resolveu um problema. Reconheça. Reconheça teu time. Isso é muito legal. E a gente precisa se policiar para fazer mais isso, sabe? Policiar, porque a falta disso, a falta de uma cultura como essa que você está trazendo, ela é invisível. Você não percebe que está fora da linha. Quando você percebe, o problema já está grande, o negócio já deslanchou, já caiu. Então, cuidar com os pontos cegos, né? Os nossos erros, as falhas, a falta de investir no dia a dia, naquele jeito, naquele modo que você acredita, é um negócio que às vezes você não percebe. Então, o olho aberto 24 horas por dia. É processo praticamente, não é burocracia, não é? Vamos criar um processo aqui que o dia começa comemorando, acaba reconhecendo. Não é exatamente um processo, é cultura, Exato. É prática, é dia a dia, é não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje em todos os sentidos. Você falou, eu lembrei do eu cego, né? Acho que, primeiro ponto, as empresas precisam cuidar da liderança. Do emocional da liderança, ao meu ver, tá? No sentido de, claro, que dar as condições adequadas. Porque é muito difícil também para o profissional. Você fala, vamos fazer um limão com a limonada. A gente faz, até Suíça, Sim, né? Já vamos fizemos fazer. muita.
Mas qual é o grande limite, né? Então, o que eu compartilharia aqui sempre com as equipes é: você, líder, faça a gestão de expectativas com o seu chefe e com as suas equipes. O que você espera do meu trabalho? Excelente. Quais Básico. são os nossos objetivos claros? Então, qual é a nossa meta? Onde a gente tem que chegar? Isso é muito importante. Depois é importante o líder entender que ele não trabalha sozinho. Tem um time, tem que compartilhar. E como ele controla, e como ele comemora, e como ele reporta, né? Essa rotina, Charles, eu considero extremamente importante, tá? Eu diria que você tem que ter ritos e símbolos. O que significa isso, né? Você ter rotinas com a tua equipe, seja um one-on-one, seja uma reunião, seja o teu feedback. Então, você vai ter o horário de receber tua equipe, supervisor, receba a tua equipe com um sorriso, com alegria. Vamos lá, gente, Sim. Vamos ter um dia incrível, né? Porque isso é importante. Pessoas motivadas trabalham melhor. Depois você vai ter o teu rito de olhar os teus números, o teu horário de fazer monitoramento, enfim, de acordo com o teu cargo, seja um supervisor, coordenador, a área que for, de acordo com as suas responsabilidades, o momento, disciplina. Disciplina rotina e constância. E disciplina da rotina. Disciplina e constância. E aí você vai conseguir separar um momento para olhar os teus números e cuidar das pessoas. E alguém fez alguma coisa legal, aí é o momento de comemorar. E é o que você falou, não está no script, é um improviso mesmo. Alguém teve um insight legal, dá o nome a quem deu a ideia. O Charles me trouxe uma ideia sensacional. Time, o Charles hoje contribuiu positivamente para o time. Charles, obrigada. Comemora, celebra. E isso você vai integrando, né? Eu vejo que não existe uma receita clara, né? Seja você e faça aquilo que você acredita, mas sempre focado nos objetivos, porque esse é um perigo, Charles. A gente, às vezes, se a gente não traça metas claras e objetivos claros, você perde o parâmetro. E aí, no momento de avaliar os colaboradores, a si mesmo, de sentar com o seu gestor, de pleitear uma nova oportunidade, de entender se você está pronto ou não, de entender os requisitos, o que você tem, no momento de um feedback, não fica claro, né, o que você entregou, o que você não entregou, e essa disciplina ajuda. Então, poxa, qual é o meu combinado com o meu chefe? O que ele espera de mim? Esse. Ah, legal. Vai se disciplinando. O que fez, o que não fez, como está, onde você está, o que falta para chegar. Tá difícil, não tá conseguindo? O que você faz? Tem que recalcular a rota. É o momento pedir ajuda. Levanta a mão. Isso aí. Não tenta resolver sozinho. Quem é a tua rede Humildade de apoio? Científica, né? E aí, quem é a tua rede de apoio? Tem que ter uma rede de apoio. Com quem você conta nesse momento? Às vezes, Charles, tem gente que tem um pouco de receio de compartilhar isso com o gestor. Vou me fazer vulnerável, vou demonstrar a minha fraqueza. Amigo, você vai ficar esperando quanto tempo para saber que isso daí não leva a nada? Vai pedir ajuda. E o gestor saiba receber também esse pedido de ajuda, sem julgamento. A hora que isso acontece, não tem que ter o julgamento. Agora, aí, claro, né, tem situações que você fala, poxa, mas Charles, eu esperava que você soubesse disso. E aí entendeu onde falhou, o que aconteceu, né? Onde se perdeu, faz uma correção de rota e segue adiante. E dá a volta por cima. É isso aí. E dá a volta por cima. Muito bom. Gente, aquela coisa, né? A menina aí fez uma faculdade em dezenas de funções e cargos, empresas, setores. É conteúdo massivo aqui, na ponta. Eu queria estar ouvindo um episódio desse há 18, 19 ou 20 anos atrás. Eu teria tido uns insights bacanas, aí teria acho que pulado uns atalhos na minha trajetória, na minha carreira. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, falando um pouquinho aqui do nosso mercado hoje, mudando um pouco a prosa, né, um pouco a pauta. O nosso mercado hoje de CX. O que você está enxergando hoje de maiores desafios do mercado de forma geral? Você que tem uma carreira aí em uma série de
setores muito diferentes entre eles, mas que algumas coisas são conectadas, alguns desafios são comuns. O que você enxerga de principais desafios aí do nosso mercado de CX hoje? Eu acho que tem o lado positivo, Charles, que o mercado acordou que é um caminho a ser buscado. Não existe mais a condição de dizer, olha, não, eu vou ter uma central de atendimento, um canal para atender o consumidor porque eu sou regulado ou preciso ter, enfim, não existe isso. E agora, eu acho que a grande transformação vem em você se conectar com esse seu consumidor, não esperar mais que ele te procure para resolver um problema. A diferença, ele não pode ter problema. Porque agora Perfeito. Você tem concorrência, muito bom. Você tem liberdade de mercado para a maioria dos segmentos. O consumidor hoje tem muito acesso à informação, né, sobre seus direitos, sobre sobre o mercado mesmo, né, sobre portfólio, enfim. Então, acho que esse lado é bastante positivo no aspecto de que as empresas tomaram consciência de que ou você cuida do cliente ou você vai quebrar. Gostei e comprei a teoria. É mais uma teoria, é uma verdade. É uma verdade. Ou seja, o mercado acordou. Obviamente que quando a gente fala o mercado acordou, cada empresa está seguindo um ritmo, algumas estão lá na frente, outras talvez ainda não estejam tão avançadas nisso, mas a conexão que você trouxe é muito boa. Antecipe-se. Não deixe o teu cliente ter problema para você tabular, seja o que vem no atendimento digital, no atendimento humano. Tabular aqui, ver onde que estão os ofensores para eu atuar. Tudo bem, isso daqui faz parte, mas não é o centro do teu modelo. Antecipe-se. Tem outros meios, né, Charles? Acho que assim, você tem ali, claro, entender os motivos de contato da central, o que aconteceu, como você resolveu, o tempo que você levou. Isso tem que ser feito. É o básico. Não existe não fazer. Você vai ter parte do teu processo, parte da sua rotina que ela vai ser reativa, é pós. Exato, né? Mas natural. Tem gente que só depende... o problema é quando você só depende disso. Exato. Todas as suas ações, todas as suas decisões, o desenho do seu planejamento estratégico depende do reativo. Não pode. Não pode. Assim, não dá para... É natural você olhar para a sua central e buscar oportunidade de melhoria. Eu quero reduzir contato, eu quero melhorar a satisfação. E, gente, esquece. A central tem que ser resolutiva. Não dá. Não existe mais. O consumidor não tolera. Ele não vai esperar o teu prazo, os teus problemas se resolverem para o problema dele. Não existe isso. Se ele tiver a opção de escolha, ele vai resolver a vida dele de outra forma. Né? Anota a frase, uma central de atendimento, uma equipe de CX tem que ser resolutiva. Resolutiva é olho no cliente, é foco no cliente, é antecipar aquilo que talvez ele possa reclamar, já vai e resolve. E aí vem as outras oportunidades, que é o que você falou, que é o entendimento do comportamento do seu consumidor, do teu negócio, como esse consumidor se comporta, que aí não é equipe de atendimento, né? Aí é muito mais focado em experiência, com uma visão de ciclo de vida desse cliente, olhando um pouquinho, poxa, por que ele se relaciona com você? Como se relaciona numa visão de ciclo de vida? O que ele compra de você? Como você engaja? Regras de CRM ali, pontos de contato, pontos de jornada, como você cria relação, né? A gente olhava muito na minha última experiência em banco digital, né? Poxa, no fundo, como que eu tenho a oportunidade de fazer parte de todos os momentos da vida dele, né? Eu brincava com as equipes quando a gente sentava para falar de jornada, falava, o cartão está na carteira. A gente pode realizar sonho, a gente faz parte de realização de sonho, a gente faz parte de momentos de decisão, momentos difíceis. Entre todas as cores que ele tem na carteira, que nem sempre é mais de uma, a gente sabe que o cliente não é fiel a um único banco, né? Ele tem seu banco principal, mas ele tem outros bancos também. Como que faz ele te escolher todo dia? O que faz ele escolher a sua cor? O que faz ele escolher a sua cor? O que faz ele se relacionar com você? O que faz um cliente promotor dizer, eu gosto dessa marca? Perguntas para serem respondidas todos os dias. E isso é muito legal. E tem que ter uma equipe olhando para isso, tá, Charles? O custo de aquisição, o ciclo de vida desse cliente,
E para todos os indicadores CAC, LTV, e aí depois a gente explica isso melhor até para as equipes, mas basicamente, gente, é dentro do cliente na sua base, o que ele consome, quanto ele custa, quanto tempo ele se paga, porque você investiu para ter ele lá, e isso é muito mais numa visão de experiência, num pilar de experiência, o esforço desse cliente, olhando para a central de atendimento, qual o esforço do cliente quando ele tem um problema com você para resolver, quanto tempo você leva, todas essas métricas, né? Em quanto tempo você soluciona, uma visão de NPS, então todos esses indicadores atrelados e você acompanhando esse cliente para definir o seu roadmap, a sua estratégia, o que você faz, como você olha para o próximo ano, o que você priorizaria de projeto ou não, com base nas dores que você tem. Então, é muito importante dentro de uma visão de experiência do teu cliente, você ter essa visão. E eu vejo as empresas evoluindo para isso, tá? Vejo isso de forma positiva, caminhando. Eu também. Né? Ontem eu vou te dizer que eu tive uma experiência fantástica. É bom ser bem atendido, né? É muito bom ser bem atendido. Ontem eu sou cliente de um cliente nosso. E eu liguei na central de atendimento porque eu precisava executar uma atividade. Não era um problema, era uma atividade. Foi atendimento 100% digital, eu me resolvi com a URA e eu falei, cara, que bom, que bom. Eu estava no Viva Voz, porque estava no trânsito. Não que seja um exemplo acedado você usar celular, mas estava trânsito, estava parado, assim, tipo 2 km por hora e a cada 10 minutos andava 100 metros. Então eu tomei a liberdade de ligar na central para tentar resolver aquela minha questão, executar aquela atividade. Eu fui bem atendido digitalmente, não precisei falar com ninguém. É muito bom ser bem atendido. É bom. É bom quando alguém ou algo resolve aquilo que você está precisando na hora. É muito bom, gente. Então lembra disso. É bom ser bem atendido. Atenda bem. No meu caso foi digital, mas quando a gente tem que falar com uma pessoa, é bom, é satisfatório você chegar no final da ligação, responder a pesquisa, da nota 10. É o que o cliente mais quer, da nota 10. E olhando você falar, Charles, é alguém que se antecipou, olhando a experiência do consumidor para essa jornada. É isso, gente. É olhar um pouco a necessidade do teu cliente atrelada ao teu produto. E aí, trazendo um pouquinho, não fugindo da pergunta, acho que isso é positivo. O lado desafiador, que sem dúvida a gente tem sim grandes desafios ainda, é como a gente consegue trazer o cliente para o centro definitivamente, porque como a gente já falou aqui ao longo da nossa conversa, a gente tem escolhas no dia a dia para ser feita, escassez de recurso, o uso da inteligência artificial ainda é um grande desafio, né? A gente fala muito aí de ChatGPT, inteligência artificial, mas a gente ainda não viu grandes cases como trazer isso para um uso mais assertivo e prático, porque a gente também tem todo um processo atrelado, são investimentos ainda que precisam um pouco mais de teste, então tem sim grandes desafios, existe sempre aí, e vou falar aqui abertamente, porque eu acho que todo mundo vive isso, uma pressão muito forte de eficiência operacional, né, de redução de custo, redução do custo de servir. É um fato. Eu acho que todos os colegas vivenciam isso, né? Sim. Eficiência. Sempre foi um desafio, sempre será. Sempre será. E aí, gente, a gente achar o equilíbrio e também uma operação saudável, isso é uma dor, Charles. Porque, e eu falava muito, isso quando líder das operações, eu acho que conseguia buscar esse equilíbrio, né? Porque, gente, são seres humanos que estão lá sentados. Peraí, né? Entre você achar um equilíbrio saudável para as pessoas conseguirem treinar, receber seu feedback, sabe? Conseguir fazer sua pausa, descanso e merecido, com tranquilidade, né? Uma central com problemas de nível de serviço, mas não é uma central bem estruturada, né? Você perdeu o controle emocionalmente de tudo. Não, esse vocabulário é um vocabulário que não pode nem existir. Não pode nem nível existir. De serviço em primeiro lugar. Exatamente. Amigos, vai gerenciar a fila? Não dá. E aí, resolve a fila independente de onde você precisa investir o mais rápido possível. Aí você busca a sua eficiência operacional, digitaliza, melhora o produto, melhora o serviço, agiliza o atendimento.
Mas essa história de fila é coisa do Não passado, dá. eu espero, né? Eu espero que Desencadeia você uma trabalhe série numa de empresa que problemas. pense assim, fila, 30 segundos, 1 minuto, às vezes 60 segundos, vai ter. Por exemplo, tem setores que existem booms de demanda que não tem o que fazer. Quer dizer, não é que não tem o que fazer, você tem que estar preparado para picos extremos. Mas em algum momento pode ser que a empresa não tenha condição humana, nem técnica, de realmente atender um hiper mega boom de pico de atendimento. Mas no dia a dia não pode existir fila. Não pode existir fila. Mas aí, Charles, entra numa coisa importante, que é esse equilíbrio. Saber aonde buscar essa eficiência, como buscar, se cercar de uma rede de parceiros que possam te apoiar nesse desafio, com plataformas seguras, né? Tem tecnologia que te ajuda, como sabendo também os limites. Com plataformas que propiciem uma excelente jornada de aprendizagem, comunicação e qualidade, como a Educa. Exato. Fundamental isso para você ter uma operação senão, boa. Charles, corta no nível de serviço, infelizmente. Exatamente. Então, amigos, é isso. Sempre com sabedoria, né? Gerando esse equilíbrio. Lembrando, tem um time, tem pessoas, né? Tem pessoas que estão ali conectadas com o teu atendimento. Então, o que você precisa fazer para fechar aqui a minha linha de raciocínio? Definindo o seu objetivo claro, as metas, pedindo a sua ajuda, entendendo se essa meta é factível, entendendo o que está impactando você de chegar a esse resultado e buscando uma rede de apoio para te ajudar nesses seus desafios, plataforma, o Educa, atendimento digital, o que você pode fazer para não sacrificar e criar atrito, porque senão quando você tem problema aqui de níveis de serviço, tem problema de insatisfação do cliente, cancelamento, churn, enfim, e aí realmente é uma bola de neve, você perde a rédea da situação e reverter isso é muito difícil. Exatamente. Mas enfim, chegando ao fim aqui da nossa excelente conversa, talvez ela vá continuar depois, mas aqui para os nossos ouvintes está quase chegando ao fim. Vamos resgatar 2 ou 3 dicas rápidas para ficar na mente da nossa audiência, do nosso público que quer trilhar essa jornada aí da pé ao topo. Tem gente que está no começo da jornada, tem gente que já tá no meio. Uma delas eu vou lembrar, coloca a barriga no balcão. Mais 2 dicas para a gente resgatar, para o pessoal levar e pensar aqui no final do nosso episódio. Faça com dedicação, propósito, tem que ter paixão. Coloca a paixão naquilo que você faz. Tem que ter vocação, né? Tem gente que fala para mim, poxa, mas eu não me imaginava trabalhando com atendimento. Então, você escolheu estar aqui, você fez um processo seletivo, você se candidatou, você está aqui. Você tem que decidir agora o teu futuro. Lembre-se, quem define a sua vida é você mesmo. Não coloque a sua carreira e a sua escolha, a sua vida nas mãos de ninguém. A vida é sua. Agora, se você escolheu esse caminho, faça bem feito. Dê o seu melhor, todos os dias. Ai, mas poxa, Nelly, eu tenho problema. Você, eu, o Charles e provavelmente todos que estão nos assistindo. Tenha certeza disso. Mas a diferença está no seu propósito. Tá, gente? Então, claro que assim, isso não significa que você não possa compartilhar situações dolorosas com a sua rede de apoio. Para isso tem uma rede de apoio, tá? Então, conecte com o seu propósito e faça o seu melhor. Estude, leia, se atualize, leia conteúdos. Você que usa o Educa, a plataforma, aproveite tudo que tem à sua disposição, tanto na plataforma quanto no mercado. Tem muito conteúdo, gente. Hoje em dia não tem desculpa. Tá? Não tem desculpa. É dedicação. Ah, mas eu não fui lembrado. Se você fizer o seu melhor, você será lembrado. Porque uma coisa a gente assegura, né, Charles? Os seus resultados são notados. Para o bem e para o mal. Com certeza. Então, acho que isso é muito importante. Ponto número 2, que eu diria, os objetivos. Eu reforçaria isso. Entender onde você está, né, e o que precisa para se manter onde você está. Como você chega no nível de excelência da sua atividade. Eu acho que isso é muito importante, né? Para o atendimento, eu faria uma provocação aqui aos líderes em todos os níveis que nos assistem.
supervisão, coordenação, gerência de operação, conversem com seus times, compartilhem as metas. Cada vez mais. Cada vez mais. Né? O que vocês esperam deles? E times, se o seu supervisor não compartilhou com você, você não tem essa clareza, pergunte. O que você espera de mim? Quais são as minhas metas? Como eu faço para me destacar? Como eu faço meu atendimento com excelência? Isso é importante. Se você não tem os recursos necessários, se lhe falta alguma coisa, compartilha. Traz isso, divide. Porque reclamar para o colega do lado não resolve. Isso só te angustia. Claro que naquele momento vira um desabafo, mas a longo prazo isso vira uma frustração. É o muro das lamentações. Exatamente. Não vale, o muro das lamentações não vale, né? E a frustração tem que não ser vai o muro te das levar ao ações. Sucesso. Exato. Larga o muro das lamentações Exato. e vai para o muro das ações. Pega os tijolinhos e constrói. Claro, gente, de forma ali construtiva, né? Não é pleiteando, não, eu quero, não. Olha, eu sinto a falta, a gente podia ter, isso é possível, eu pensei nessa ideia. Eu acho que isso é sempre valorizado, tá? E com base nisso, você vai se atualizando, você vai construindo, como o Charles deu o exemplo dos tijolinhos, você vai construindo a sua jornada, você vai construindo a sua história. E aí, gente, o sucesso para quem luta, para quem batalha, ele é certo. É o não ponto tenho de chegada, dúvida. Com certeza. Né? Claro que o que o Charles falou não significa que você talvez vai ser o CEO, pode ser que você seja, pode ser que não, mas o sucesso ele é diferente para cada um de nós. Sucesso para o Charles, para mim, para vocês. Então, eu não tenho dúvida que se você traçar um objetivo e buscar, você alcança. Eu avisei que seria intenso. Dainelli, mãe do Arthur, head de CX, pessoa aí de altíssima influência, articulada. Foi uma aula, foi uma felicidade. E, obviamente, eu quero agradecer de novo esse excelente bate-papo, que não pode acabar por aqui, né? A gente vai ter que fazer um segundo episódio. A Dainelli já está convidada para a segunda temporada, que eu não vou abrir o tema aqui, mas com certeza ela estará presente na segunda temporada. Dainelli, muito obrigado pelo carinho, pelo aceite, pela entrega de vir aqui falar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso de audiência. Charles, eu que agradeço, assim, acho que algumas pessoas na nossa vida são presentes e você, sua família é um presente para mim, para minha vida, você contribuiu muito para minha trajetória profissional. Eu aprendi muito com você e olha, gente, a gente teve muitas lutas, muitas discordâncias. Muitas discordâncias. E foram... Muito comitê, muita reunião, muito plano de ação. Foram muito importantes para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado, porque os pontos de vista diferentes, gente, eles são incríveis. Eu acho tem que saber complementar. Tem que saber complementar, tem que saber ouvir e a gente tem que saber entender e refletir onde você, em alguns momentos, tem que olhar a perspectiva do outro. Então, isso é muito legal. Para mim, eu me sinto muito honrada em contribuir, agradeço imensamente. Eu sou fã da Educa, tive o privilégio de vê-la em projeto, em sonho. Exatamente. E vê-la hoje prosperando, crescendo. 5 anos depois, mais de 70 mil pessoas conectadas nesse ecossistema. Incrível, felicidade. Incrível. Eu fico muito feliz, muito honrada. Bom contar com a sua torcida desde sempre. Uma honra. E a quem ainda precisar, eu me coloco à disposição. Estou no LinkedIn. Fiquem super à vontade, gente, porque eu acho que o nosso principal desafio e objetivo como seres, como gestores, como líderes, é a contribuição, é a transformação, é a educação. Né? Ver o outro feliz hoje, ver o outro prosperando, ver as pessoas crescendo, o mercado crescendo, todo mundo cresce. Todo mundo fica bem. Muitíssimo obrigada, Charles. Muitíssimo obrigada a todos vocês. E é isso. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Até o próximo episódio. Curte aí, compartilha, se conecta lá nas nossas redes sociais, nosso LinkedIn, nosso Instagram e acompanhe os outros episódios dessa temporada, Conquistas Inspiradoras. O nome fez jus hoje, que com certeza você vai curtir muito. Um abraço! Tchau!